Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos. Antes de qualquer coisa, eu quero agradecer à União Espírita Cristã pelo convite. O meu nome é Jeane Elanes e hoje nós vamos conversar sobre as bem-aventuranças. Esse grande ensinamento de Jesus está presente no Sermão da Montanha, que é um trecho da Bíblia que a maioria de nós conhece. Mesmo aquelas pessoas que não têm o costume de ler a Bíblia, que não têm o costume de estudar a Bíblia, em algum momento da vida já ouviu a respeito ou do Sermão da Montanha ou das bem-aventuranças. E desde o momento em que esse ensinamento foi trazido a nós, a cada dia nos colocamos à disposição de tentar entender esses ensinamentos, não só os ensinamentos presentes no Sermão da Montanha, como todos os ensinamentos de Cristo. E há 2000 anos, há mais de 2000 anos, nós estamos tentando compreender esses ensinamentos. Por que tanto tempo para conseguirmos compreender? Nós ainda estamos tentando. Será que Jesus não foi claro? Na verdade, ele foi. A grande questão não é o quanto Jesus foi ou não claro quando nos trouxe esses ensinamentos, mas o quanto nós estamos preparados para compreendê-lo. A cada momento em que nós nos colocamos juntos à disposição para tentar compreender os ensinamentos que Jesus nos trouxe, nós compreendemos um pouco mais. Porque toda essa compreensão depende da nossa bagagem. Bagagem essa que é ampliada a cada segundo das nossas vidas. Cada experiência pela qual nós passamos, cada momento da nossa história vai nos dando mais bagagem, vai nos dando uma base maior, uma base mais sólida, para que nós consigamos compreender o que efetivamente esses ensinamentos significam na nossa vida, como esses ensinamentos podem nos auxiliar no nosso crescimento. Por isso é que mesmo passando-se mais de 2000 anos, nós continuamos tentando compreender os ensinamentos trazidos por Jesus. Porque a cada dia nós vamos olhar esses ensinamentos de uma forma diferente. Então, hoje a gente vai estar conversando sobre as bem-aventuranças. Daqui a algum tempo, quando nós pegarmos novamente esse mesmo trecho da Bíblia para conversarmos a respeito, nós vamos ter provavelmente uma visão diferenciada sobre isso. Nós vamos aprender um pouco mais, porque toda a experiência vivida, entre o momento de hoje e a próxima vez que nós formos olhar esse ensinamento, tudo isso vai engrandecer, vai clarear a nossa visão. Então, o que nós vamos conversar hoje seria uma forma de compreender esses ensinamentos, as bem-aventuranças que foram trazidas por Jesus. Isso não significa que outras interpretações que vocês possam ter ouvido, lido antes, estejam erradas. São só formas diferentes de enxergar o mesmo ensinamento. Todas essas formas diferentes de enxergar esse ensinamento, todas são verdadeiras e todas se somam, para que num momento futuro, nós possamos entender qual era a real verdade. Muitas pessoas, quando tratam das bem-aventuranças, enxergam esse trecho da Bíblia como uma forma que Jesus tinha de nos trazer consolo e esperança futuros. Era uma forma que Jesus tinha de nos dizer: hoje você sofre, hoje você sente dor, mas no futuro você vai ter o consolo. No futuro você vai ter o alívio. Eu não vou dizer que eu não acredito nessa interpretação. Acredito que sim, ela é real. Realmente, Jesus nos trouxe o consolo e a esperança, para que o nosso futuro seja um futuro mais harmônico, para que o nosso futuro seja um futuro mais tranquilo. Mas mais do que isso, as bem-aventuranças nos trazem oportunidades de aprender como lidar com as situações que estamos vivenciando hoje. E também de colocar em prática todos os ensinamentos
que nós estamos angariando a cada dia das nossas vidas. Então, mais do que trazer um consolo, mais do que trazer a esperança, as bem-aventuranças nos mostram quais são as oportunidades de aprendizado que a vida nos oferta. Compreendendo que essas oportunidades de aprendizado, elas estão presentes a cada segundo das nossas vidas e que nós temos que encará-las de forma ativa. Porque essa é a grande diferença de enxergar as bem-aventuranças apenas como um consolo, apenas como um sinal de esperança, e enxergar as bem-aventuranças como uma forma de reconhecer as oportunidades de aprendizado. Porque se eu encaro as bem-aventuranças apenas como um consolo, eu vou receber isso de forma passiva. Isso significa que eu tenho que aceitar o fato de hoje eu sofrer, de hoje eu estar passando por situações de dificuldade, porque no futuro eu vou receber o alívio e o consolo. Agora, se eu encaro as bem-aventuranças, não só como um sinal de esperança ou como um consolo, mas também como uma forma de reconhecer as oportunidades de aprendizado, eu vou enxergar isso de uma forma mais ativa. Porque quando nós estamos falando de oportunidades de aprendizado, eu tenho que trabalhar para que esse aprendizado aconteça. Eu tenho que não só reconhecer a oportunidade de aprendizado, mas trabalhar para angariar esse aprendizado. Eu preciso ser ativo no processo. Então, eu não vou só receber, eu vou receber, mas também vou trabalhar, e este trabalho envolve também a doação. E isso é muito importante porque Jesus, em momento nenhum, de todos os ensinamentos que ele nos trouxe, em momento nenhum, ele nos coloca como passivos. Ele sempre está trazendo algo para que nós possamos pensar, refletir e colocar em prática. Então, nós estamos aqui para praticar, para trabalhar. Sem o trabalho, nós não crescemos. Né? Dentro do Espiritismo, nós temos a lei do trabalho como uma das leis divinas. Justamente porque o trabalho é necessário para que nós consigamos construir esse aprendizado dentro de nós. Esse aprendizado ele não é recebido como um presente. Nós temos a oportunidade para colocarmos em prática tudo aquilo que aprendemos até o momento, para que este aprendizado possa ser consolidado nas nossas vidas. Então, nós temos um papel extremamente importante nesse processo. Então, hoje, nós vamos conversar sobre cada um desses trechos das bem-aventuranças, tentando reconhecer isso. Tentando reconhecer não só a oportunidade do aprendizado, mas como. Como que, após eu reconhecer essa oportunidade, eu vou trabalhar para alcançar esse aprendizado, para consolidar esse aprendizado dentro de nós. Então, vamos começar pelo primeiro trecho das bem-aventuranças que está presente no Sermão da Montanha, que é Mateus 5, de 1 a 11. E o primeiro trecho fala o seguinte: bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles será o reino de Deus. Antes de qualquer coisa, o que é ser bem-aventurado? Toda essa parte das bem-aventuranças, esse trecho do Sermão da Montanha, Jesus nos fala, né, que bem-aventurado aquele que é pobre de espírito, bem-aventurados os mansos, mas o que é ser bem-aventurado? Se nós procurarmos nos dicionários, nós vamos encontrar diferentes conceitos. Mas um conceito que é um consenso é que bem-aventurado seria um afortunado, uma pessoa feliz, uma pessoa abençoada. Então, nesse trecho está dizendo que afortunados, abençoados, são os pobres de espírito. Isso parece muito estranho a uma primeira vista, porque nós usamos a expressão pobres de espírito muitas vezes com uma conotação pejorativa. Muitas vezes a expressão pobre de espírito é usada inclusive para ofender alguém. Você é uma pessoa pobre de espírito. E não é com essa conotação que Jesus, obviamente,
colocou aqui nas bem-aventuranças do Sermão da Montanha. O que seria pobre de espírito para Jesus? Pobre de espírito viria da questão de nós reconhecermos que não sabemos tudo. Se somos pobres, né? Ser pobre significa não ter tudo, faltar algo. Né? Então, quando você é pobre na matéria, falta algo material para você. Se você é pobre em espírito, significa que falta aprendizado espiritual para você. Falta crescimento moral para você. E é isso que Jesus chama de pobre de espírito. Aqueles que reconhecem que são pobres de espírito, reconhecem que não sabem tudo. E isso significa trabalhar a nossa humildade. Nós precisamos reconhecer que temos ainda muito a aprender para que possamos nos abrir ao aprendizado. Se eu me considero uma pessoa rica de espírito, uma pessoa que sabe tudo, uma pessoa que tem todo o conhecimento moral, a primeira coisa que vai acontecer é que eu não vou me abrir para novos aprendizados. Porque se eu já sei tudo, eu não preciso de novos aprendizados. E se estamos encarnados no planeta Terra, é porque nós precisamos de aprendizado. Todos nós somos pobres de espírito. Alguns sabem um pouco mais, alguns sabem um pouco menos, mas todos somos pobres de espírito. Então, nós precisamos reconhecer isso. Então, quando Jesus coloca que bem-aventurado é o pobre de espírito, pois dele será o reino dos céus, o reino de Deus, ele não está dizendo que os pobres de espírito terão o reino de Deus e os que são ricos de espíritos não terão. Não é isso. Porque ele sabe que todos nós somos pobres de espírito. A questão aqui é: ganhará, chegará, receberá o reino de Deus aquele que reconhecer que é pobre de espírito. Reconhecer que ainda não sabe tudo. Nós precisamos trabalhar essa humildade. É aquela história do copo cheio. Se o meu copo está cheio, não entra mais água. Se eu acredito que eu sei tudo, eu não vou deixar que novos aprendizados entrem em mim, cheguem até mim. Além disso, a tendência é que quando eu acredito que sei tudo, eu comece a, muitas vezes, repudiar, a não valorizar o aprendizado do outro. Porque se eu sei tudo e o outro está vindo com uma ideia diferente da minha, é sinal que ele está errado. Agora, se eu parto do pressuposto que eu sou pobre de espírito, se eu parto do pressuposto que eu não sei tudo, eu, além de me abrir ao aprendizado, eu vou reconhecer que eu ainda não sei tudo e que talvez aquele aprendizado, aquele conceito, aquela ideia que o meu irmão está trazendo, talvez seja verdade. Talvez ele tenha razão. Então eu começo não só a me abrir para o aprendizado, mas também a valorizar a opinião daquele que caminha comigo, a valorizar o conhecimento, os conselhos que chegam até mim. E essa humildade, ela é primordial para que nós possamos crescer. E quando Jesus coloca que os pobres de espírito receberão o reino de Deus, é porque à medida em que você aceita o novo conhecimento, em que você se abre ao novo, em que você se permite receber o conhecimento que é trazido pelo seu irmão, você cresce. Você cresce como indivíduo, você cresce enquanto espírito e, consequentemente, evolui. E é essa evolução o reino de Deus. Um outro ponto, o ponto seguinte, fala que bem-aventurados são os que choram, porque eles serão consolados. Nós temos aí dois pontos principais. O primeiro ponto é que Jesus não estava querendo dizer com esse ensinamento que ele quer nos ver chorar. Porque entendemos que Jesus é o nosso mestre bom, justo, misericordioso. Então, de forma alguma, ele desejaria
que nós que nós possamos sentir dor, que nós abracemos o sofrimento. Então, dessa forma, ele não quer nos ver chorar, mas ele compreende que reconhecer a dor, reconhecer que estamos sentindo a dor, é necessário. Porque aí nós voltamos, né, no ensinamento que a gente acabou de ver na primeira frase, que é a humildade. Quando eu sinto a dor e reconheço isso, reconheço que eu sou uma pessoa que ainda tenho dificuldades, reconheço que eu sou uma pessoa que ainda não consigo fazer tudo sozinho, reconheço que eu sou uma pessoa que ainda caio, que ainda tropeço e que, portanto, me machuco, o que me faz chorar, o que me faz lamentar pelas coisas que eu fiz, pelas coisas que eu vivencio. Isso me ajuda a trabalhar a humildade. Porque aquela pessoa que é orgulhosa, que é vaidosa, que acredita que não erra, mesmo que ela sinta dor, ela não vai admitir isso. Porque admitir a dor é admitir o equívoco, é admitir que ainda não é perfeito. Só choram os imperfeitos, porque os imperfeitos sentem dor, os imperfeitos caem, os imperfeitos tropeçam, e todos nós somos imperfeitos. Então, a gente já tem aí, né, a repetição de um grande ensinamento. Precisamos lapidar a nossa humildade, precisamos trabalhar a nossa humildade, compreendendo que ainda tropeçaremos muito durante a nossa jornada, ainda cairemos muito, nos machucaremos muito e choraremos. E não há nada de errado em chorar. Não há nada de errado em admitir que somos falhos, que sentimos dor. Isso nos faz humanos. Isso nos faz humanos em aperfeiçoamento. Além disso, quando nós admitimos que erramos, admitimos que nos machucamos, admitimos que choramos, que sentimos o tropeço, o equívoco, nós nos abrimos a pedir ajuda, trabalhando também aí a nossa humildade, compreendendo que nós precisamos de ajuda sim, que nós precisamos chorar para que o nosso irmão nos console. Jesus fala que aqueles que choram serão consolados. Sim, serão. Por ele, sempre. Jesus sempre nos consolará, mas também pelos nossos irmãos que estão ao nosso lado. Todos aqueles que caminham ao nosso lado também fazem esse papel, de nos trazer o consolo, de nos trazer o esclarecimento, de nos trazer conselho, um ombro amigo. Então, chorar faz parte de quem somos. Muitas vezes nós queremos parecer fortes, né? Nós começamos, principalmente quando nós começamos a estudar um pouco mais, acreditamos que já estamos, né, temos mais sabedoria, já estudamos o espiritismo, estudamos o cristianismo, então já sabemos muito. Então, eu não posso admitir as minhas falhas. Eu tenho que parecer forte para o outro. Principalmente quando eu estou numa posição de auxiliador. Né? Eu estou naquela posição em que eu auxilio o outro. Eu não posso parecer fraco diante dele. Lógico que posso. Na verdade, eu devo. Não tem nada de errado em admitir as falhas. Muito pelo contrário. Além de eu estar trabalhando a humildade, eu vou estar auxiliando aqueles que estão me enxergando. Porque eu posso até não ser um exemplo de perfeição, mas eu sou um exemplo de que mesmo com as minhas falhas, eu continuo tentando. Ninguém precisa ser perfeito para auxiliar o próximo. Se nós esperássemos pessoas perfeitas para auxiliar o próximo, Jesus teria que voltar aqui em carne e osso e teria que ajudar todos nós sozinho. Porque ele é perfeito, nós não, nenhum de nós. Mesmo que você já tenha um pouco mais de esclarecimento moral, não é perfeito. Então, não há nada de errado em admitir isso. Muito pelo contrário. Você vai estar ajudando admitindo isso. Admitindo que você erra, que você, né, comete falhas, você está mostrando que isso é humano,
Que aquela pessoa a qual você está ajudando não precisa se culpar, não precisa se autoflagelar porque ainda comete equívocos, porque você também comete. Mas você comete equívocos e continua caminhando. Levanta depois de tropeçar, sacode a poeira e segue em frente. Então, que nós possamos trabalhar a nossa humildade e admitir as nossas falhas, sim. Somos pobres de espírito. Somos seres ainda falíveis. E essas falhas não são motivo de vergonha, devem ser motivos de orgulho. Eu me orgulho de ainda falhar, mas me orgulho por quê? Porque se eu reconheço hoje que eu tenho essas falhas, é porque eu estou seguindo na caminhada. Porque até um tempo atrás, eu falhava sem perceber. Muitas vezes, quando nós reconhecemos os nossos equívocos, né, as nossas desvirtudes, nós caímos nesse ciclo de nos culparmos. Né? Aquela velha frase, mas eu já devia não fazer isso, eu já devia ter esse conhecimento. Quando, na verdade, flagrar essas falhas é um sinal de orgulho. Hoje eu consigo enxergar que isso é um erro. Ontem eu fazia e nem enxergava. O fato de hoje eu conseguir enxergar isso é sinal que eu cresci. É sinal de que hoje eu sou melhor do que ontem, porque hoje eu consigo reconhecer esse erro que eu cometo. Além de tudo isso, esse trecho das bem-aventuranças, em que fala que bem-aventurados que choram, também nos traz outro ensinamento, que é o fato de que nós temos que aprender a valorizar a dor. A dor, seja ela física ou emocional, ela não é uma inimiga. A dor é uma aliada. Obviamente, nenhum de nós gosta de sentir dor. Obviamente, nenhum de nós vai procurar a dor. Né? Não estou aqui aconselhando você a procurar algo que te traga dor. Mas quando a dor vem, e ela vai chegar, porque devido ao nosso momento evolutivo, ela vai chegar. Quando essa dor vier, não a encare como uma inimiga, a encare como uma aliada. Porque a dor nada mais é do que um sintoma. Um sintoma de que algo está acontecendo e precisa ser trabalhado. Vamos fazer uma analogia, né, uma comparação da dor material com a dor emocional, né, a dor espiritual. No caso da dor material, quando você sente, por exemplo, uma dor de cabeça, o seu problema não é a dor de cabeça, é o que está causando a dor de cabeça. Às vezes você está com algum problema que tem como sintoma a dor de cabeça. Qual é a grande vantagem da dor de cabeça? Essa dor está te avisando, tem alguma coisa errada, procure um médico. Muda a sua alimentação, faça mais exercícios. A dor é um alerta. Se nós não sentíssemos dor material, nós teríamos uma vida extremamente curta. Existem algumas pessoas que têm anomalias genéticas em que elas não sentem dor física. Essas pessoas tendem a morrer muito cedo, a desencarnar muito cedo. Por quê? Porque elas têm problemas internos e não sabem disso. Elas podem estar infartando, elas podem ter um problema sério no estômago, mas como elas não sentem a dor, elas não têm como saber disso. Quando elas descobrem, às vezes é tarde demais. Então, a dor, ela não é uma inimiga. E isso também funciona para as nossas dores emocionais. Quando você sente uma dor emocional por causa de uma perda, por causa de uma desilusão, pelo fato de ter sido ofendido por alguém que você ama, isso também é um sinal de que algo tem que ser trabalhado em você. Se você sente uma dor extrema, porque sentir dor é normal, mas se você sente uma dor extrema por causa da perda de alguém, o que eu tenho que trabalhar? Talvez o apego? Será que eu não estou apegada excessivamente às pessoas que me cercam? Ao ponto de que, quando elas se afastam, para mim a vida acabou? Quando alguém me ofende,
e isso causa uma dor extrema em mim, será que isso não é um alerta de que eu tenho que trabalhar algo em mim, que é a minha humildade, de entender que talvez eu tenha, né, algumas características que os outros não gostam? Ou respeito, o fato de que eu tenho que respeitar a opinião alheia, mesmo que a opinião alheia me machuque? Tudo isso é reflexão nossa. Nós temos que sentir a dor e não nos desesperarmos diante dela, encarando-a como uma punição, encarando-a como uma inimiga, e sim tentando compreendê-la. Por que eu estou sentindo isso? O que essa dor tem a me ensinar? Isso não significa que eu não tenho o direito de sentir a dor, de chorar, porque como a gente acabou de conversar, chorar faz parte. Isso mostra que nós ainda não somos perfeitos. Isso mostra que nós precisamos de ajuda. O que nós não deveríamos fazer é alimentar essa dor, transformando essa dor em algo muito maior, transformando essa dor em sofrimento. Porque a dor nós não escolhemos sentir, nós vamos sentir. O sofrimento nós escolhemos criá-lo, porque o sofrimento nada mais é do que aquele sentimento que é criado a partir do momento em que eu alimento excessivamente uma dor. Então, sentir saudade é normal, sentir a dor da perda é normal, sentir a dor quando você é ofendido é normal, mas que isso não se transforme em algo maior, mas que nós possamos sentir essa dor, aprender com essa dor para crescermos e sempre contar com a ajuda daqueles que estão ao nosso lado, porque como Jesus disse nessa frase, os bem-aventurados são os que choram porque eles serão consolados. Então, que nós possamos nos permitir ser consolados. Porque o consolo, ele existe. O consolo sempre vem. Seja dos nossos amigos materiais, seja dos nossos amigos espirituais. Esse consolo sempre vai chegar até nós. Mas eu só vou conseguir enxergar esse consolo, eu só vou conseguir aproveitar esse consolo se eu estiver aberto a isso. Se eu me abrir para esse consolo. Então, eu aceitar um ombro amigo, eu aceitar um conselho, mesmo que eu não concorde, aceita, reflete, avalia. Serve para você? Abraça. Não serve? Deixa passar, mas não recusa, não rejeita. Jesus nos consola a cada dia das nossas vidas. Diretamente, porque ele está presente ao nosso lado o tempo todo. Mas ele também nos consola indiretamente, através dos nossos irmãos. Quem foi que nos disse que aquele conselho, aquele abraço, aquele carinho que um amigo material nos trouxe, não foi enviado por Jesus? Todos nós estamos em conexão com Jesus. Todos nós recebemos dele e trabalhamos para ele. Então nós não só recebemos de Jesus o consolo, mas nós também recebemos o consolo de Jesus através dos nossos irmãos. E da mesma forma, nós também ofertamos o consolo nosso e aquele consolo que vem de Jesus e que nós fazemos o papel de auxiliar o próximo. Seguindo ainda nas bem-aventuranças, a seguinte fala: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Esse trecho também pode trazer certo desconforto para alguns, porque o termo manso muitas vezes não é bem visto pelas pessoas. Né? Quando a gente escuta manso, chega a doer um pouquinho. Por quê? Porque muitas vezes a gente encara essa expressão, esse termo manso, como submisso, como menor, como aquele que se submete ao outro, como aquele que é passivo, aquele que é acomodado.
aquele que aceita a injúria que vem do outro sem fazer nada. Mas não foi isso que Jesus quis dizer. Que mansidão é essa? Que Jesus nos traz e nos diz que os mansos herdarão a terra. Essa mansidão, ela está muito ligada a um outro ensinamento de Cristo, que é o oferecer a outra face. Ter mansidão, ser manso, vamos colocar assim, seria eu entender que eu não devo pagar na mesma moeda algo que eu recebi e que me desagrada. Se alguém é agressivo comigo, que eu possa ofertar como em troca, né, de volta a esse irmão, o contrário do que ele me ofereceu. Quando Jesus nos diz que nós devemos oferecer a outra face, o que isso significa realmente? Que nós devemos ser passivos, efetivamente apanhar de um lado e oferecer o outro lado? Não. Ele nos diz que nós devemos oferecer a outra face daquilo que recebemos e que nos desagrada. Se somos tratados com desrespeito, que possamos oferecer em troca o respeito. Se somos tratados com violência, que possamos oferecer em troca a paz. Mas como fazer isso? E por que fazer isso? Por que alguém me desrespeita e eu deveria respeitá-lo? Primeiramente, nós precisamos compreender o seguinte: se alguém me desrespeita e isso me incomoda, é sinal que eu já reconheço, eu já cresci e já reconheço que o desrespeito é algo que não deve ser ofertado ao próximo. E que, portanto, eu não deveria ofertar em troca ao desrespeito que eu recebi. Ao desrespeitar aquele que me desrespeita, eu vou estar agindo exatamente como aquele que me desrespeitou. Eu vou estar compactuando com uma ação que eu acredito ser errada. Então, se eu quero crescer, se eu quero me tornar uma pessoa melhor, se eu quero, né, herdar a terra, o que eu preciso? Eu preciso justamente ofertar ao próximo aquilo que eu quero receber, mesmo que eu não tenha recebido. Além disso, isso é um sinal de inteligência da nossa parte. Porque se eu quero um mundo melhor, se eu quero uma terra melhor, já que Jesus nos disse que os mansos herdarão a terra, se eu quero uma terra melhor, eu tenho que plantar aquilo que eu desejo que exista na terra. Então, se eu quero uma terra melhor, eu não tenho que plantar desrespeito, violência, intolerância. Eu tenho que plantar o respeito, a tolerância, o amor ao próximo. E eu planto isso nas minhas ações. Isso é mansidão. Eu saber o que eu estou plantando. Eu plantar aquilo que eu quero receber. Eu compreender que não se apaga fogo com fogo. Que se eu quero apagar o fogo, eu tenho que usar a água. Se eu quero um mundo mais tolerante, eu não devo ser intolerante. Mas isso é complicado. Isso não é fácil. Se fosse fácil, nós não estaríamos mais de 2000 anos tentando compreender os ensinamentos de Jesus. É realmente complicado e Jesus sabe disso. Mas nós temos que começar a trabalhar isso em todas as nossas ações, tentando colocar em prática, mesmo que não tenhamos sucesso o tempo todo. A tolerância, por exemplo. Nós estamos vivendo num mundo em que a intolerância tem incomodado muito as pessoas. Né? Os atos de intolerância para com o próximo, independente se é intolerância religiosa, intolerância racial, independente do que for. A intolerância vem incomodando muito as pessoas. Isso é um grande sinal de crescimento. O crescimento não é o fato das pessoas serem intolerantes, mas o fato de estar incomodando. Isso é bom, porque se está incomodando, é sinal que a gente cresceu. Porque antes nós éramos intolerantes e estava tudo certo, ninguém se incomodava com isso. Mas hoje incomoda. E eu quero um mundo mais tolerante. Então, o que eu tenho que fazer? Tentar
trabalhar em todas as minhas ações a tolerância. E é interessante nós falarmos da tolerância em si, porque talvez, não vou dizer que seja a virtude mais difícil de ser trabalhada, mas talvez a gente precise avaliar um pouco sobre como trabalhá-la. Por quê? Porque muitas vezes nós já temos essa noção de que temos que ser tolerantes. E quando alguém age com intolerância, isso nos irrita. Quando nós vemos alguém sendo intolerante para com um irmão, isso traz uma revolta muito grande. Né? Você vê uma pessoa sendo preconceituosa, sendo intolerante para com outro só porque ele pensa diferente, age diferente, isso traz uma revolta quando nós enxergamos isso. E aí o que a gente costuma fazer? A gente costuma apontar o dedo para o intolerante. A gente costuma agredir o intolerante, mesmo que seja só verbalmente. Agora, então, que nós temos as redes sociais, nós vamos lá para a rede social e falamos mal da pessoa que é intolerante. Mas vamos avaliar. Se eu estou falando mal da pessoa que é intolerante, se eu estou ofendendo uma pessoa que é intolerante, eu não estou sendo intolerante? Porque o que é ser intolerante? É eu não compreender que o outro pode pensar diferente de mim, mesmo que seja um pensamento que na minha visão esteja totalmente errado, ele tem esse direito. Obviamente eu não preciso compactuar com o que ele faz, mas eu tenho que, no mínimo, respeitar o fato de que ele pode ter uma opinião diferente da minha. E, no mínimo, não agredi-lo gratuitamente, mesmo que seja só verbalmente ou através das redes sociais. Então, que nós possamos trabalhar essa mansidão. Vamos parar de agredir os nossos irmãos, mesmo que essa agressão, no nosso entendimento, seja uma agressão justificada. Não existe agressão justificada. Mesmo que uma pessoa tenha cometido uma atrocidade, existem leis materiais para que ela seja julgada. Não sou eu que tenho que ir para as redes sociais agredir verbalmente essa pessoa. Porque se eu faço isso, eu estou indo contra o ensinamento de Jesus. Porque eu não estou trabalhando a minha mansidão. Ser manso não é ser menor. Ser manso não é ser acomodado. Ser manso não é ser uma pessoa fraca. Ser manso é aprender a respeitar. Aprender a respeitar o tamanho do outro. Aprender que o outro pode errar. Que o outro tem o seu tempo. Vamos seguir e nós temos: bem-aventurados são os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Ter fome e sede de justiça. Muitos de nós acreditamos que temos. Mas a grande questão não é ter fome ou sede de justiça, nós sabemos o que é a justiça? Porque justiça não é punição. Se a nossa fome e a nossa sede é que as pessoas que cometem equívocos sejam punidas, não é de nós que Jesus está falando. Ter fome e sede de justiça tem a ver com o aprendizado. O que é justiça? A justiça é que o indivíduo que cometa um equívoco possa ter oportunidade de aprender com as consequências das suas ações, sempre recebendo o respeito daqueles que estão ao seu lado. Não é punição. As pessoas que cometem equívocos, elas não deveriam ser punidas. Elas deveriam ter oportunidades de aprender com seus próprios equívocos. De que forma? Isso vai depender de cada um. Mas que, no mínimo, nós tenhamos respeito por essas pessoas, porque nós também erramos. Ah, mas eu não erro tanto quanto ele. Talvez hoje não. Mas será que já não errou? Então, nesse trecho, quando Jesus fala de fome e sede de justiça, ele não está falando de punição. Nós precisamos desatrelar justiça de punição. Porque nós dizemos que Deus é justo. Se Deus é justo,
Se Deus é bondoso, misericordioso, Deus não pune. Deus oferta situações que vão permitir o aprendizado, mesmo que essas situações tragam dor. Mas nós precisamos querer o crescimento do próximo e não a dor do próximo. Porque a grande questão é que muitas vezes a gente quer que o outro sofra. Inclusive, colocando isso na conta de Deus. Porque quando muitas vezes nós não conseguimos enxergar a justiça aqui na matéria, o que a gente fala? Ah, não teve a justiça da matéria, mas vai ter justiça divina. Se não pagou aqui, vai pagar lá. Ninguém vai pagar em lugar nenhum. Nós não estamos aqui para pagar. Nós estamos aqui para aprender. Se vai ser com a dor, se não vai ser com a dor, isso é de responsabilidade de cada um. Mas não é punição. Então, que nós possamos, com esse trecho das bem-aventuranças, compreender que Jesus não nos quer desejando o sofrimento do próximo. Jesus não nos quer desejando a punição do próximo. E sim que o próximo possa aprender a crescer e a ser uma pessoa melhor, até porque o próximo vai estar ao meu lado nessa caminhada. Ele faz parte desse coletivo que é o nosso planeta. E se eu quero um planeta melhor, eu tenho que querer o melhor para aqueles que aqui vivem. O próximo, bem-aventurados, os limpos de coração, porque eles verão a Deus. O que é ser limpo de coração? Ser limpo de coração tem muito a ver com tudo isso que a gente está falando. Ser limpo de coração é saber exatamente o que você quer. É saber exatamente o que você precisa. E é estar de coração aberto para aceitar tudo isso. Todos nós desejamos ver Deus. Deus está em tudo e em todos. Deus faz parte de tudo e todos. Todos nós somos filhos dele, somos parte, somos centelha divina. Se eu tenho o coração limpo, se eu consigo enxergar o meu irmão como um igual a mim, mesmo que ele ainda cometa muitos erros, eu também cometo. Mas se eu conseguir enxergar ele como um filho de Deus, se eu conseguir enxergar este planeta como uma criação de Deus, sem essa ideia de que eu sou melhor, sem essa ideia de que eu tenho justificativo e o outro não, aberto aos aprendizados que a vida vai me proporcionar, eu vou enxergar Deus. Como Jesus falou, verão Deus. Porque eu vou enxergar Deus em tudo. Eu vou enxergar Deus em cada segundo da minha vida. E nós temos aí mais só 2 trechinhos. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Aqui tem muito a ver com os bem-aventurados os mansos. Só que os mansos era a questão de você entender que você não deve perpetuar a violência, a agressão, o desrespeito. Ser pacificador é algo a mais. Ser pacificador é ser um divulgador da paz. Porque nós temos não só responsabilidade para com o nosso crescimento, mas para com o crescimento do coletivo. Então, que nós possamos não só trabalhar a paz nas nossas ações, a paz na nossa vida, no nosso interior, mas que nós possamos divulgar essa paz. Seja na forma de eu agir, seja nas minhas palavras, sempre transmitindo ao outro essa ideia de que a paz é necessária para que o mundo seja um mundo de paz. E aí nós, emendamos no último. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Jesus não queria, neste momento, dizer que ele espera que nós sejamos perseguidos, mas é porque ele compreende. Ele compreende que nem todos estão preparados para enxergar tudo isso que foi falado até agora como algo a ser praticado. O próprio Jesus foi perseguido.
Os seus apóstolos foram perseguidos. Por quê? Porque eles estavam ali para levar a paz ao próximo, para levar o amor ao próximo. E aqueles que não conseguem compreender isso, principalmente aqueles que se acreditam ricos em espírito, e, portanto, acreditam que tudo que é diferente do que eles pensam está errado, eles tendem a perseguir, a agredir, a não aceitar essas ações. Mas Jesus, nesse ponto, ele não está dizendo que nós devemos ser perseguidos, mas que nós devemos agir de acordo com a nossa verdade, mesmo que isso signifique trazer desconforto ao outro. Mesmo que isso signifique trazer um incômodo àquele que está ao nosso lado. É nós entendermos que nós temos que agir com a nossa verdade dentro dos ensinamentos cristãos e continuar trabalhando isso, mesmo que aquele que está ao nosso lado não concorde conosco. Para que nós não fraquejemos, né? Que nós não nos melindremos nessa situação de que somos julgados, somos sempre vigiados. Quando alguém vier, você está errado por querer ser manso, você está errado por não dar o troco, que você possa trabalhar a sua verdade. Se aquilo que esse irmão está trazendo para você, se aquilo que esse irmão, né, está trazendo como julgamento para você não é a verdade, você entende que agir nos ensinamentos cristãos é o que você deve fazer, continue fazendo. Mas entenda, você não vai agradar a todos. Porque ainda vão existir irmãos que não vão concordar com você. Ainda vão existir irmãos que, por discordarem, podem, inclusive, ofender você. Mas que o que importa é você agir de acordo com a sua verdade. Sempre trabalhando essa verdade com base nos ensinamentos cristãos. Porque como o próprio Jesus coloca no final, após todas essas bem-aventuranças, nós somos o sal da terra. Nós somos a luz do mundo. O que ele quis dizer com isso? Que o papel, né, a responsabilidade de fazer o mundo crescer é nossa. Deus nos iluminará? Sim. Jesus nos iluminará? Sim. Mas nós temos o papel de refletir essa luz. Por isso somos a luz do mundo. Por isso temos a responsabilidade de não só aprender, mas aprender e divulgar. Aprender e ensinar. Mesmo que seja numa roda de conversa, como nós estamos conversando aqui agora. Que nós possamos passar para frente aquilo que aprendemos, mas sempre com o coração aberto, sabendo que não somos detentores da verdade. E que talvez isso que eu esteja falando agora, você possa discordar de mim, mas que eu possa aprender com você. Que eu possa aprender com aquilo que você tem a me trazer. Que você possa aprender com aquilo que eu estou trazendo. Todos nós somos bem-aventurados. Todos nós somos seres de luz. Todos nós estamos aqui para crescer. Eu espero, né, que essa nossa conversa tenha sido tão proveitosa para vocês quanto foi para mim. É sempre muito bom falar dos ensinamentos de Jesus. Eu sempre aprendo quando falo. Eu sempre aprendo com o retorno que vocês, né, me dão. Então, eu agradeço a todos que puderam nos assistir e que nós reconheçamos, somos bem-aventurados. Talvez ainda não tanto quanto poderíamos, mas chegaremos lá, trabalhando dia a dia cada uma dessas virtudes, né, que temos no nosso interior, mas que precisam ser afloradas, precisam ser externadas. Obrigada a todos vocês, fiquem na paz de Cristo.